Bom dia, senhores. Mais uma aula de redação com o tema A Crise Hídrica no Brasil. Nosso tema passado, as diferenças sociais no Brasil. Qualquer dúvida sobre a estrutura textual, volta no tema passado sobre a estrutura social no Brasil, que hoje a gente vai focar mais na questão da crise hídrica no Brasil. Lembrando, dúvidas, manda o WhatsApp, manda e-mail na descrição do vídeo, que a gente está aqui para isso, beleza? Então vamos lá. Redação para o Enem, com um tema importantíssimo, que é a crise hídrica para o Brasil. Um tema pertinente para o Enem, porque nunca antes foi cobrado algo relacionado à água. Então vamos lá. O que é a crise hídrica no Brasil? E por que ela é um tema importante de ser explorado? Senhores, primeira coisa que devemos explorar é a questão do porquê acontece uma crise hídrica. A falta d'água em um país acontece por diversos fatores. Nós devemos lembrar sempre do conceito de água potável. Esse conceito de água potável é aquela água limpa, longe de esgoto, aquela água que podemos beber, regar plantas, fazer comidas. Nós conseguimos fazer as nossas tarefas com aquele tipo de água. Essa água começa a faltar, o que gera a crise do abastecimento de água no Brasil. E a gente começa a pensar o que faz a água faltar. Quais são os problemas que fazem a água faltar? Os primeiros problemas que surgem em nossa cabeça são os problemas básicos. A ideia do desperdício. Está escovando o dente, deixou a torneira aberta, está desperdiçando água. A ideia da poluição. O rio limpo, que ganhou vários dejetos de esgoto, está sendo poluído. Aquela água potável daquele rio, aquela água limpa daquele rio, foi poluída. Hoje ela não pode mais ser consumida. Lavar louças com a torneira aberta. Fecha a torneira, menino. Lava o prato com a torneira fechada. Por que sua mãe fala isso? Para que você lave os pratos com a torneira fechada e economize água. Ela fala que você está desperdiçando. Toma banho por horas e horas. O que você está fazendo quando você está tomando banho por muito tempo? Desperdiçando água. Dar descarga. Uma descarga, em média, gasta 50 litros. Escovar os dentes com a torneira aberta. Vários litros de água potável poderia estar sendo aproveitada para outros fins, tomar banho, ingestão, alimentação, sendo desperdiçada à toa na sua torneira enquanto você escova os seus dentes. Esse é um grande meio de desperdício da nossa água potável. Relacionado ao nosso tema, a crise hídrica no Brasil. Crise hídrica no Brasil. Esse é um tema que responde a perguntas básicas quando a gente se depara com um tema desse tipo. Por que falta água no Brasil? O que gera uma crise de falta d'água no Brasil? Porque algumas pessoas conseguem água e outras, ao abrirem a torneira, não cai nada. O que causa o problema, a crise de água no Brasil? Quais são os problemas relacionados a essa situação? Essas perguntas básicas são presentes. Essas perguntas básicas, senhores, são problemas que a população sabe. São problemas que o senso comum sabe. São problemas que uma grande parte da parcela que faz o Enem também vai saber. Podemos dizer que uma grande parcela dos estudantes que vai fazer o Enem vai abordar esses argumentos aqui. Eles são fáceis, eles são, de certa forma, um pouco óbvios, e eles são chamados de argumentos rasos. Por que argumentos rasos? Eles são argumentos de fácil aplicação, aqueles argumentos que muita gente coloca nas milhões de redações que o corretor explora. Ele sempre acha esse tipo de argumento um pensamento pronto,
como se fosse um senso comum. E o corretor não espera isso. Ele quer que você explore argumentos de autoridade, que você siga argumentos consistentes. Ele quer que você mostre que os seus argumentos sejam de sua autoridade, quer que seja autêntico, que seja consistente. Você produziu, você precisa mostrar que você pensou ao montar aquele argumento, que você sabe criticar aquele argumento, ou seja, qual a sua opinião sobre aquele argumento, sem ser algo tão raso e óbvio. Ao final de contas, diante de todo um problema a nível nacional, como a crise hídrica, nós escrevemos uma redação inteira baseado em que estados, grandes regiões, estão sem água, porque alguém toma banho por mais tempo, porque alguém escova dente há mais tempo, porque a torneira de alguém fica aberta há mais tempo, porque alguém poluiu uma grande quantidade de rio e desperdiça lavando o carro nos fins de semana, é um argumento que eles vão considerar raso, porque isso corresponde à realidade de uma forma muito rasa. Isso é responsável pela realidade? É, mas não tanto quanto um argumento consistente, que é o que nós vamos ver agora há pouco. Portanto, senhores, todo argumento que for óbvio, todo argumento que for dito raso, nós vamos simplesmente ignorar. Nós não vamos usá-lo. Portanto, lembrem-se, toda redação relacionada a água, desperdício de água, crise da água, crise hídrica no Brasil, esqueçam de falar de banho, de torneira, de desperdício de lavar a louça, de pessoas escovando dentes, porque esses serão argumentos rasos, cuja população já sabe disso. Para que possamos construir uma redação com argumentos consistentes, nós precisaremos evitar o que nós vamos chamar de senso comum. Evitar o senso comum. Senso comum é justamente aquela ideia que todo mundo sabe ou acha que sabe. Nós vamos evitar essa ideia. Nós vamos falar aquilo que foge da bolha, que foge do senso comum. Nós vamos falar aquele argumento que é autêntico, ou seja, ele é seu. Por ser um argumento seu, ele se forma um argumento consistente. Ele é consistente, formado por você. O corretor vai entender que você construiu esse argumento, portanto ele é seu. Portanto você tem visão crítica sobre esse argumento. Portanto você vai ganhar mais nota sobre a competência 3 e 4 do que as pessoas que vão dizer que o problema da crise hídrica no Brasil é o desperdício de pessoas que lavam a calçada com a mangueira para tirar a folha em vez de varrer. Então vamos lá. Quais são, portanto, esses argumentos que configuram argumentos consistentes, argumentos coesivos para o corretor? Um deles, e talvez o principal deles, é o uso da água abusivo, o uso da água de forma abusiva pela indústria. A água é usada de forma abusiva pela indústria e ninguém fala nada, porque não existe fiscalização. Para que se possa construir uma calça jeans, são usados, em média, 112 litros de água para uma calça jeans. Porque ninguém nunca contou isso pra gente. Porque não existe fiscalização sobre esses meios, sobre essa indústria, porque eles estão ganhando dinheiro em cima disso. Outro fator que consome muita água de forma extremamente abusiva e ninguém conta pra gente: a agropecuária. O boi precisa pastar. A grama precisa estar verde, crescida e saudável para que seja pasto do boi. Para que a grama esteja saudável, verde e grande, ela precisa ser irrigada. Além da grama, para
alimentar o boi do pasto, todas as plantações que tanto fazem parte do PIB brasileiro também precisam ser bastante irrigadas. São elas, por exemplo, as plantações de milho, de feijão, de arroz, de café, que gastam milhares e milhares de litros de água em seus hectares que ocupam para a plantação. E não existe fiscalização para a quantidade de água usada nessas regiões. Inclusive, ocorre um incentivo fiscal para que a água cobrada perante o custo nessas regiões, nesses setores, seja menor. Ou seja, a água cobrada pela indústria, pela agropecuária, pela mineração, ela tem um custo menor do que a água cobrada pelo cidadão. Eles pagam menos do que a gente, mesmo gastando muito e muito, muito mais. Isso com certeza motiva, incentiva o gasto abusivo. Olha a mineração, o tanto de água que gasta. E claro, devemos falar com certeza da baixa fiscalização. Eles podem gastar o tanto de água que eles quiserem, que não vai ter ninguém lá fiscalizando. E claro, com uma baixa porcentagem de cobrança diante da água que eles usam, eles podem usar muita água à vontade, que vão pagar bem pouquinho, diferente da gente que usa um pouco e paga muito. Essa é uma abordagem relacionada às empresas. Isso é diferente daquela abordagem que a população sabe. É isso aqui: agropecuária, mineração, indústria, que faz a sua água faltar. É isso que gera a crise de água no país. Portanto, senhores, na hora de argumentar, usem argumentos consistentes. Vamos falar do que de fato existe no Brasil, que consome a água, que é a agropecuária, a mineração, com a limpagem de todo o seu minério. Sem falar da indústria eletrônica, que para formar uma chapa de água, para formar uma chapa de água, um feixe cortante de água para cortar uma chapa de ferro, de aço, precisa de muita água. E o tanto de água que precisa na mineração para esfriar uma fornalha a sei lá quantos 1000 graus Celsius, é muita água. A gente está falando de muita água. Isso aqui é responsável pela nossa crise hídrica de que tanto falamos. Não é, de forma alguma, a escova de dente. Beleza, senhores? Ao montar a estrutura do nosso textinho, lembremos lá do texto da semana passada sobre estrutura, no texto de desigualdade social. Nós falamos de introdução, tema, tese, nós falamos de argumentos, nós falamos de solução, em que o texto é formado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Na minha introdução, eu devo citar o meu tema e a minha tese. No meu desenvolvimento, eu devo citar quais são os meus argumentos, os meus exemplos, tudo que comprove as minhas ideias. Na minha conclusão, as minhas propostas para resolver os problemas. Portanto, senhores, um esqueletinho com ideias principais, ideias-chave para a construção do nosso tema, a crise hídrica no Brasil. Na introdução com tema e tese, posso falar falta de água no Brasil, e eu posso falar que a minha tese é o motivo que leva a essa falta de água no Brasil, que é um deles a irrigação das indústrias, da agropecuária e a pouca fiscalização do uso abusivo de água dessa indústria agropecuária. Como meu desenvolvimento 1, eu posso explorar essa ideia de irrigação e agropecuária, falando de que a água potável é usada na irrigação, graças à expansão da fronteira agrícola.
quanto mais a agricultura expande pelo território brasileiro, mais eu consigo plantar soja, café e mais eu consigo atingir climas quentes, onde mais água será necessária. Além disso, incentivos fiscais, já lá no meu segundo parágrafo, são motivados para que indústrias paguem menos pelo uso da água, sem pagar multas pelo uso abusivo. Para que eu consiga resolver esse problema, eu posso usar alternativas para irrigação. Eu posso parar de usar a água potável, por exemplo, que é a água de consumo humano. Eu posso usar uma maior fiscalização, fazer com que as empresas parem de abusar. Eu posso fazer com que elas paguem preços justos e não tão ínfimos como elas pagam, para evitar que elas usem abusadamente. Correto, senhores? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas. Essa é uma ideia de texto, uma ideia de esqueletinho de texto com o tema A Crise da Água no Brasil. Correto, senhores? Até a próxima. Muito obrigado pela aula.